Era uma noite escura e tempestuosa, e eu estava no meio de uma viagem de negócios crucial. Essa venda determinaria o meu futuro, e eu havia decidido fazer a jornada de carro para aproveitar um pouco de tempo com minha esposa, Jéssica, e minha filha, Laura. Estávamos no meio do percurso, e a tensão pairava no ar enquanto avançávamos por uma estrada deserta, que nem sequer parecia estar no mapa. De repente, o carro começou a soltar fumaça e, em pânico, joguei-o para o acostamento. Lembro-me de ter visto uma placa de um posto de gasolina a cerca de 20 quilômetros adiante, então decidi continuar a pé até lá para pedir ajuda. Jéssica implorou para que eu parasse, mas eu estava determinado a não perder minha reunião e o futuro que dependia dela. Chegamos ao posto de gasolina e percebemos que era fim de semana. Não havia mecânicos disponíveis para ajudar, o que me deixou desesperado. O frentista do posto nos perguntou para onde estávamos indo, e em meio à angústia, compartilhei nossa situação. Foi então que um senhor se aproximou e se ofereceu para nos levar até nosso destino. Ele afirmou ser local e estava retornando de uma viagem. Com incertezas, decidi ir com o estranho para não perder minha reunião tão importante. Jéssica ficou relutante em ficar para trás no meio do nada, então ela insistiu em nos acompanhar junto com Laura. Assim, nós 4 embarcamos na estrada deserta. Agora eram 2 da manhã. À medida que o tempo passava, Laura começou a ouvir batidas no porta-malas do carro. O velho homem tentou acalmá-la, dizendo que não era nada com que nos preocuparíamos e que as batidas logo cessariam. No entanto, a apreensão crescia em nós. Após várias batidas, Jéssica cutucou-me discretamente e mostrou-me seus dedos cobertos de sangue, que estava escorrendo do porta-malas. Alarmados, pedimos ao velho que parasse o carro, alegando a necessidade de uma parada para urinar. Ele concordou, e assim que ele saiu do carro, aproveitei a oportunidade para atacá-lo. Jéssica cobriu o rosto de Laura para protegê-la enquanto eu lutava contra o homem e o amarrava. Rolamos por um declive próximo à estrada, e ele suplicou para que eu não fizesse aquilo, alegando que poderia explicar. Ignorando suas palavras, desferi golpes com uma pedra em sua cabeça, continuando até que ele parasse de se mover. Senti o peso do medo e do desespero em meu peito enquanto voltava para o carro com minha esposa ainda mantendo Laura protegida. Peguei a chave do veículo e abri o porta-malas para descobrir quem estava lá dentro. O que vi fez meu mundo desmoronar. Lá dentro estava um servo, um homem indefeso que não tinha nada a ver com a situação. O velho homem era um caçador, e aquilo que acreditávamos ser um perigo iminente era apenas um mal-entendido. A culpa e o horror tomaram conta de mim. Percebi que havia cometido um assassinato brutal e sem sentido. Decidi não contar a Jéssica o que realmente aconteceu. Limpei-me do sangue e troquei minhas roupas sujas por uma camisa do velho homem, uma camisa de caçador, ironicamente. Continuamos nossa viagem em silêncio, com Jéssica calando Laura sempre que ela fazia perguntas sobre o ocorrido. Finalmente, chegamos à cidade onde eu teria minha importante reunião. Jéssica perguntou se deveríamos informar a polícia sobre o que aconteceu, mas eu neguei, alegando que já estava tudo resolvido. Estacionei o carro do velho homem no estacionamento da multinacional e entrei, tentando parecer normal. No entanto, os olhares intensos de todos ao meu redor me deixaram apreensivo. Eles não deviam saber o que eu tinha feito, afinal, eu não contei a ninguém. Esperei por cerca de 1 hora até que chegasse a minha vez de entrar na sala de reuniões. No momento em que abri a porta, fui surpreendido pela polícia, que me aguardava lá dentro. Minha mente tentou compreender o que estava acontecendo, mas foi então que eu percebi. Walter Williams pai, o velho homem, era o pai de Walter Williams Jr., com quem eu teria reunião. Ao não receber notícias de seu pai e ver seu carro chegar à empresa com um estranho ao volante, Walter Williams chamou a polícia imediatamente. Olhei pela janela e vi Jéssica e Laura em prantos, observando-me ser preso. Percebi que meu futuro havia sido destruído, minha família estava traumatizada e minha vida estava arruinada. Eu me tornei uma vítima de minhas próprias ações terríveis, uma alma perdida em um pesadelo do qual não havia escapatória.
E assim termina essa história arrepiante e perturbadora, uma experiência que jamais poderei esquecer. A noite sinistra em um posto de gasolina deserto se tornou um marco de horror e desespero em minha vida. Que esse relato atormentador possa servir como um lembrete de que nossas ações têm consequências e que o medo pode espreitar em qualquer esquina, transformando nossos piores pesadelos em realidade. Meu coração batia rápido enquanto dirigia pela estrada escura e desolada naquela noite chuvosa. A tempestade intensa lançava uma sombra sinistra sobre a paisagem, criando uma atmosfera opressora. Eu sabia que era crucial permanecer alerta, especialmente em condições tão perigosas, mas nada poderia me preparar para o encontro aterrorizante que estava prestes a ter. Depois de horas na estrada, decidi parar em um posto de gasolina isolado para reabastecer e esticar as pernas. Meu amigo, David, estava no banco do passageiro, parecendo tão inquieto quanto eu. Saímos do carro e nos dirigimos ao posto de gasolina. O som da chuva batendo no telhado de metal ecoava pela noite escura e vazia. Enquanto enchia o tanque de combustível, senti uma sensação estranha, como se estivesse sendo observado. Olhei ao redor, mas não vi nada além de um cliente suspeito do outro lado da bomba de gasolina, usando um capuz que cobria a maior parte do rosto. Uma sensação de apreensão percorreu meu corpo, mas tentei ignorá-la e continuei com o que estava fazendo. Assim que terminei de abastecer o carro, entrei de volta e tranquei as portas. David olhou para mim, seu rosto tenso. Ele também sentia que algo não estava certo. Decidimos partir imediatamente, mas quando olhei pelo retrovisor, um calafrio percorreu minha espinha. Um homem estava sentado no banco de trás do meu carro. Como ele tinha conseguido entrar sem que eu nem David percebêssemos? Seu rosto estava oculto pelas sombras, mas sua presença era arrepiante. O terror me paralisou por um instante, mas minha mente entrou em ação. Eu sabia que precisava agir rapidamente para garantir nossa sobrevivência. Mantendo a calma, decidi não dar a entender que o havia notado. Em vez disso, comecei a dirigir, esperando encontrar uma oportunidade para escapar dessa situação horrível. Enquanto a tempestade rugia do lado de fora, eu traçava mentalmente um plano. Decidi que faria uma ligação para a polícia assim que tivesse uma chance segura. Cada segundo parecia uma eternidade, mas finalmente vi uma área isolada à beira da estrada. Virei o carro em direção a um caminho escuro e desligado. Fingindo que estava apenas procurando um lugar para estacionar, comecei a discar o número de emergência discretamente. Minhas mãos tremiam enquanto o telefone chamava. A voz do operador parecia distante, mas ele conseguia entender o meu pânico e desespero. Expliquei a situação rapidamente, fornecendo todos os detalhes que conseguia enquanto mantinha a voz baixa. Enquanto eu estava no telefone, David olhou para trás e percebeu que o homem ainda estava lá, olhando fixamente para nós com olhos vazios e ameaçadores. A tensão no carro era palpável. Ele sabia que havia sido descoberto. Sem aviso, o homem pulou para a frente, tentando me atacar. Com uma ação rápida, pisei no freio, fazendo com que ele fosse lançado para a frente com impacto. David aproveitou a oportunidade para abrir a porta do carro e correr para longe, buscando abrigo e segurança. Com a ajuda da polícia no telefone, consegui escapar do carro e me juntar a David. Ouvimos sirenes ao longe, indicando que a ajuda estava a caminho. Enquanto esperávamos, nossos corações ainda disparados, percebemos que aquela noite terrível poderia ter terminado de maneira muito diferente. A polícia chegou e capturou o homem, descobrindo que ele era um criminoso perigoso, procurado por uma série de assassinatos brutais. Aquela experiência traumatizante nos fez perceber a importância da segurança pessoal e do cuidado ao dirigir à noite. Mesmo após o incidente, o medo continuou a nos assombrar. O encontro com aquele estranho sombrio naquela noite chuvosa nos deixou com cicatrizes emocionais profundas. Afinal, a escuridão da estrada pode esconder qualquer coisa, e nunca sabemos quando seremos confrontados com o verdadeiro terror da vida real. Portanto, lembre-se, ao dirigir sozinho à noite, esteja sempre vigilante, confie em seus instintos e mantenha-se seguro.
pois nunca sabemos quando o perigo está apenas um passo atrás de nós, pronto para revelar-se em toda a sua crueldade. Eu estava relutante em compartilhar essa história, pois é um episódio que me deixou com medo por muito tempo. Aconteceu há alguns anos, quando eu tinha apenas 7 anos de idade. Meu pai e eu estávamos viajando juntos, em uma daquelas viagens de carro que duram horas e horas. Era tarde da noite, e a chuva intensa tornava a estrada ainda mais sinistra. Decidimos parar em um posto de gasolina isolado para abastecer e descansar um pouco. Enquanto meu pai procurava por uma bomba de gasolina livre, eu senti uma urgência em usar o banheiro. Afinal, passamos muito tempo na estrada. O posto estava estranhamente vazio, sem outros carros ou pessoas por perto. Meu pai esperou por cerca de 5 minutos, esperando que alguém viesse atender-nos, mas ninguém apareceu. Preocupado, meu pai decidiu investigar e entrou na loja de conveniência do posto. Eu o esperei dentro do carro, observando a chuva torrencial batendo no para-brisa. Parecia que a tempestade estava se intensificando a cada minuto. Os relâmpagos cortavam o céu, iluminando a escuridão ao meu redor. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, meu pai voltou correndo para o carro. Seu rosto estava pálido e seus olhos cheios de terror. Ele me puxou para perto e acelerou o carro sem hesitar. Eu podia sentir a adrenalina pulsando em suas veias. "O que está acontecendo, papai?" perguntei com a voz trêmula. Ele olhou para mim e disse, com a voz trêmula, "Algo horrível aconteceu lá dentro, filho. Bandidos roubaram o posto e trancaram todos os funcionários no banheiro. O atendente do caixa, ele foi baleado e morreu." Meu coração parou por um momento, enquanto a terrível realidade se afundava em minha mente infantil. Eu percebi que, se eu tivesse ido ao banheiro, poderia ter me deparado com os criminosos, com toda a violência e o medo que eles traziam consigo. Enquanto meu pai dirigia pela estrada escura e chuvosa, um sentimento de horror se instalou em meu peito. A noite parecia mais assustadora do que nunca, com sombras grotescas dançando ao lado da estrada. Eu me encolhi no banco de trás, sentindo-me indefeso e vulnerável. No dia seguinte, a notícia do roubo e assassinato no posto de gasolina foi transmitida na televisão. As imagens da loja de conveniência destruída e das lágrimas dos funcionários traumatizados inundaram a tela. Minhas pernas tremiam e minha mente estava atormentada pelas "e se?" que ecoavam em minha cabeça. E se eu tivesse ido ao banheiro? Eles ainda estariam lá dentro? Essa experiência me assombrou por anos a fio. Toda vez que passo por um posto de gasolina isolado durante a noite, meu corpo se arrepia e minha mente retorna a essa noite terrível. O medo se tornou um companheiro constante, me lembrando que a segurança é uma ilusão e que o perigo pode se esconder nas sombras mais obscuras. Eu não consegui encontrar respostas para o que aconteceu naquela noite. As perguntas sem resposta permanecem como um mistério perturbador em minha mente. A vida continuou, mas sempre com uma pitada de paranoia e um senso de sobrevivência aguçado. Assim, eu compartilho essa história, não apenas como uma experiência pessoal, mas como um alerta para todos nós. Em nossos momentos mais tranquilos e rotineiros, a linha entre a segurança e o terror pode se romper abruptamente. A escuridão espreita ao nosso redor, e nunca sabemos quando ela decidirá nos abraçar com sua sinistra presença. Aprendi da maneira mais difícil que a vida é frágil e imprevisível. Portanto, seja cauteloso em suas viagens noturnas, especialmente em lugares isolados. Não se esqueça de olhar para as sombras e confiar em seus instintos. Pois, no fim das contas, todos nós estamos apenas a alguns passos do abismo do terror e da morte. Era uma noite escura e tempestuosa. O vento uivava lá fora, e a chuva batia com força no para-brisa do meu carro enquanto eu dirigia em direção ao trabalho, exausto após um longo dia. Eu estava cansado, mal conseguia manter os olhos abertos, mas ainda tinha um longo caminho pela frente. Decidi fazer uma parada em um posto de gasolina aleatório para tomar um café forte na esperança de me manter acordado. O lugar estava deserto,
com apenas alguns carros estacionados sob a luz fraca das lâmpadas. A atmosfera era tensa, como se o próprio posto de gasolina estivesse mergulhado em uma aura sinistra. Enquanto eu me aproximava da loja de conveniência, notei um homem estranho parado do lado de fora. Ele usava um casaco surrado e estava encharcado pela chuva. Seus olhos vazios pareciam perfurar minha alma quando ele me encarou. Apesar de me sentir desconfortável, ignorei meu instinto de sair correndo e continuei em frente. Ao entrar na loja, o clima ficou ainda mais opressivo. A luz fluorescente fraca criava sombras dançantes nas prateleiras empoeiradas. A única outra pessoa dentro da loja era o homem estranho que eu tinha notado do lado de fora. Ele se aproximou de mim com passos lentos, mas determinados. "Você está sozinho?" ele perguntou com uma voz sussurrante e inquietante. Seus olhos percorriam meu corpo, enviando arrepios pela minha espinha. "Tanto faz", eu respondi com firmeza, tentando disfarçar meu medo crescente. Ele deu um sorriso sinistro, revelando dentes sujos e amarelados. "Eu sei que você está sozinho, e isso me deixa muito interessado." Senti um frio percorrer meu corpo, mas me mantive firme. Decidi que era hora de encerrar a conversa e sair dali antes que as coisas piorassem. "Olha, não estou interessado em conversar. Por favor, me deixe em paz", implorei, desesperado para acabar com aquele encontro aterrorizante. Mas o homem não parecia se importar com meus apelos. Ele se aproximou ainda mais, tão perto que eu podia sentir o cheiro de álcool e sujeira em sua respiração. Minhas mãos tremiam de medo enquanto eu alcançava meu spray de pimenta no bolso. Antes que eu pudesse usá-lo, a porta da loja se abriu com força, trazendo consigo um vento frio e a chuva intensa. Era como se o próprio ambiente estivesse se voltando contra nós. Um relâmpago iluminou o rosto do estranho, revelando uma expressão de raiva distorcida. Em um ato de puro instinto de sobrevivência, agarrei meu spray de pimenta e o direcionei para os olhos do homem. Ele gritou de dor, suas mãos se contorcendo em agonia. Aquela era a minha chance de escapar. Corri para fora da loja, tropeçando na escuridão da noite e na chuva torrencial. Meu coração batia descompassado enquanto eu procurava freneticamente por meu carro no estacionamento vazio. Finalmente, encontrei-o e pulei dentro, trancando as portas. Respirei fundo, tentando acalmar minha mente aterrorizada. Mas então percebi que o homem estranho estava parado na porta do posto de gasolina, me encarando com olhos vazios e um sorriso sádico. Ele sabia que eu estava ali dentro, preso e vulnerável. Sem perder tempo, peguei meu celular e liguei para a polícia, explicando a situação com pressa. Disseram-me que enviariam uma viatura o mais rápido possível, mas o tempo parecia se arrastar enquanto eu aguardava. O medo se instalou em meu peito, sabendo que cada segundo era crucial para minha sobrevivência. Enquanto esperava naquele carro solitário, a tempestade rugia lá fora, criando um ambiente de terror e suspense. Cada som de chuva batendo no teto do carro parecia uma batida na porta do meu próprio caixão. Finalmente, as luzes da viatura da polícia apareceram ao longe, rompendo a escuridão com uma luz intermitente. A sensação de alívio e esperança encheu meu coração. Mas quando olhei pelo espelho retrovisor, o sorriso sinistro do homem estava mais perto do que nunca. Antes que eu pudesse reagir, ele abriu a porta traseira do meu carro e pulou para dentro, com uma faca brilhante nas mãos. O terror tomou conta de mim enquanto lutávamos desesperadamente. Cada movimento era uma batalha pela vida. A tempestade lá fora rugia em sintonia com a batalha que ocorria dentro do carro. Sangue e suor se misturavam, enquanto a vida e a morte se enfrentavam em um confronto brutal. Com a ajuda de um último esforço desesperado, consegui pegar a faca e retalhar o homem estranho. Seus olhos sem vida me encaravam enquanto ele tombava para trás, perdendo sua batalha final. O medo me consumia, sabendo que tinha matado alguém para sobreviver. Minhas mãos tremiam, o sangue escorria por meus dedos. Eu tinha me tornado um assassino em uma luta pela minha própria vida. Quando a polícia chegou, encontraram-me sentado dentro do carro, coberto de sangue e em estado de choque.
Expliquei o que havia acontecido, mas a expressão em seus rostos dizia que não acreditavam totalmente em mim. Afinal, eu era o único sobrevivente. Até hoje, carrego o trauma daquela noite, revivendo o encontro assustador com o estranho e a batalha que se seguiu. Cada vez que dirijo tarde da noite, a lembrança desse horror constante me assombra, lembrando-me da fragilidade da segurança pessoal e das terríveis consequências do perigo que espreita nas sombras. Nunca mais visitei aquele posto de gasolina, mas a memória sombria daquele encontro continua a me perseguir, como uma advertência constante de que, no mundo aterrorizante em que vivemos, a sobrevivência depende de ações rápidas, vigilância constante e uma coragem que nem sempre estamos prontos para enfrentar. Meu coração disparou enquanto observava a tempestade furiosa do lado de fora do posto de gasolina. A chuva batia nas janelas com uma força assustadora, criando uma cortina de água que obscurecia qualquer visão além do estabelecimento. O rugido dos trovões ecoava pelo ar, enviando arrepios pela minha espinha. Era mais uma noite sombria no meu turno noturno. O posto de gasolina estava praticamente vazio, exceto por alguns poucos clientes esporádicos que buscavam refúgio da tempestade. Mas entre todos eles, havia um homem estranho que sempre me deixava desconfortável, Paulo. Paulo era um cliente regular, sempre comprando álcool em grandes quantidades. Minhas suspeitas sobre ele dirigir embriagado me deixavam preocupada, mas nada se comparava à sensação estranha que ele transmitia. Ele me cumprimentava com o nome de Maria, mesmo eu tendo me apresentado como outra pessoa diversas vezes. Numa noite em particular, enquanto a chuva castigava o telhado do posto de gasolina, Paulo entrou correndo, completamente encharcado e com uma aparência aterrorizante. Seus olhos estavam arregalados e sua respiração era ofegante. Seu corpo tremia incontrolavelmente enquanto ele murmurava palavras ininteligíveis. Instintivamente, eu dei um passo para trás, sentindo um medo profundo tomar conta de mim. Paulo olhou diretamente para mim, seus olhos vazios de emoção, e disse em um sussurro rouco: eu fiz algo muito ruim. Preciso de um lugar para me esconder. O ar ao meu redor ficou mais pesado e uma sensação de perigo iminente tomou conta do ambiente. Meu coração batia tão forte que eu podia sentir suas batidas ecoando nos meus ouvidos. Eu estava com medo, mas algo dentro de mim me impedia de abandonar Paulo à sua própria sorte. Com minha voz trêmula, eu disse a ele para seguir-me até a sala dos fundos, onde eu poderia protegê-lo da tempestade e, ao mesmo tempo, manter uma distância segura. Enquanto eu guiava pelo escuro corredor com minha lanterna, o som de água correndo e passos molhados se misturaram à sinfonia da tempestade lá fora. Meu coração martelava em meu peito quando chegamos à porta dos fundos. Eu podia sentir a presença ameaçadora de Paulo logo atrás de mim. Antes que eu tivesse tempo de reagir, ele agarrou meu braço com força e, com os olhos injetados de ódio, sussurrou em meu ouvido: agora você não vai escapar. Vou matá-la. O terror paralisou meu corpo, mas meu instinto de sobrevivência assumiu o controle. Desesperadamente, lutei contra sua garra e consegui me soltar. Corri o mais rápido que pude, tropeçando na escuridão enquanto Paulo me perseguia, cheio de fúria e loucura. Finalmente, alcancei a parte da frente da loja e peguei meu telefone celular. Minhas mãos tremiam enquanto discava o número de emergência 911. Mal conseguia articular as palavras devido ao medo que tomava conta de mim. Enquanto esperava pela polícia, olhei pela janela para ver Paulo desaparecendo na tempestade, como se tivesse se transformado em um espectro da noite. O alívio momentâneo foi rapidamente substituído pela angústia quando a verdadeira identidade de Paulo foi revelada. A polícia chegou ao posto de gasolina e, durante as investigações, descobriram que Paulo era na verdade Maicon. Ele era um homem perigoso, um assassino que havia tirado a vida de sua ex-esposa naquela mesma noite. Aquele encontro aterrorizante no posto de gasolina era apenas uma fração da violência que ele era capaz de infligir. Essa experiência traumatizante deixou cicatrizes profundas em minha mente. A sensação de segurança que uma vez tive desapareceu completamente. Eu me recusei a trabalhar em outro turno da noite, atormentada pelo medo constante de encontrar o mal espreitando nas sombras.
Às vezes, nos encontramos com o terror de maneiras que nunca poderíamos imaginar. O mal pode se esconder sob uma aparência aparentemente inofensiva e nos envolver em seu abraço gélido quando menos esperamos. Minha vida mudou para sempre naquela noite, e agora eu carrego a lembrança assustadora de Paulo, ou Maicon, comigo, como um lembrete de que o horror está sempre ao nosso redor, esperando pacientemente para nos encontrar em nosso momento mais vulnerável.